Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O papo de domingo, o objetivo dele é levar a informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. O papo de domingo de hoje vamos aqui entender a diferença entre julgar e cutucar, né? Julgar é quando nós expressamos, né, um pensamento e damos a sentença nesse pensamento. Então, independente de em que local nós estejamos, se a gente está assistindo na televisão, né, um comentário de uma pessoa que ela tenha furtado, ela nega que não tenha furtado alguma coisa, né, o supermercado, sei lá, algum dinheiro de empresa, né, e aí a gente faz o nosso julgamento. Não, aquela pessoa realmente é culpada. E depois, quando vai ter o veredito, essa pessoa não é culpada. Nós ali expressamos um pensamento de julgamento, né, mediante naquilo que nós achamos e pensamos sobre aquela cena que é mostrada pra gente, né? E geralmente quem faz julgamento, né, não julga a si mesmo, só julga o próximo. Ele não vê os seus erros, só vê os erros do próximo. E às vezes aquele próximo não tem aquele erro que ele fez de julgamento. Já aconteceu no caso de um dono de uma escola em São Paulo, né, que duas mães falaram que ele estava abusando das crianças. Aí o que aconteceu? Esse boato espalhou para todo mundo, chegou numa emissora de televisão famosa, e essa emissora de televisão famosa colocou no ar. E aí passou uns meses, aí as mães tiraram os filhos de lá, passou uns meses, a justiça descobriu que ele não tinha feito nada daquilo, tinha sido fofoca daquelas duas mães, né? E aí estragou a vida daquela pessoa. Então ele estava falido, né, que vivia disso, não tinha de onde sobreviver. Então, o nosso julgamento de pensamento, né, é complexo, né? E às vezes a gente não julga a gente, mas tem condições de julgar o próximo e prejudicar esse próximo nesse tal de julgamento, né? Cutucar, ela é quando, né, a gente faz uma expressão de chamar a atenção ou estimular aquela pessoa. Então, uma pessoa chega para mim e fala assim: olha, eu estou passando por problemas assim, assado. Aí eu falo para ela: olha, a melhor coisa nesse momento, né, você está passando uma certa tristeza, faz uma prece, né, para aliviar, né, essa tristeza, né? Então, às vezes, você fazendo essa prece, né, pode te ajudar. Aí eu falo assim para ela: você fez a prece hoje, alguma prece, alguma coisa, fez antes de dormir, né, a prece? Então eu estou ali fazendo uma colocação para ela, né,
sem provocar uma situação de julgamento, né? Eu estou mais ali para chamar a atenção dela em relação à prece, não fazer um julgamento dela se ela não está fazendo prece porque ela está com esse problema porque a falta de fazer prece. Eu não estou fazendo esse julgamento para ela. Eu estou só indagando se ela fez a prece, se está fazendo prece nesse contexto. Porque às vezes um problema que a gente tem, né, pequeno, né, a prece ajuda bastante, né? Principalmente tem pessoas que têm muito pesadelos. Então esses pesadelos tem assim a ver com o dia dela, com o que ela está assistindo muito de televisão, o local que ela está indo, não fazer uma prece antes de dormir, né? Pedindo proteção nos seus sonhos, né? Quando vai dormir. Então, pedindo para levar para bons lugares nos sonhos, para evitar esse tipo de pesadelo. A prece ajuda nesse contexto, né? Então, quando a gente faz uma colocação, fulano, você tá com problema de ter um pesadelo, você está fazendo prece à noite, né? A gente só está perguntando e está explicando para ele a função da prece, que a prece vai ajudar ele naquele contexto, né? Para quê? Para que ele possa ser estimulado a fazer essa prece, né? Então há essa diferença, né, de julgar para cutucar, né? Eu só fico cutucando nesse contexto, né? Mas num contexto de altamente de quando a pessoa tem um problema, fazer essa colocação para ele de estímulo, né? E mostrando para ele que eu não estou julgando ele, né? Eu não estou dizendo que você não está fazendo a prece e aí está acontecendo isso, não estou julgando ele, né? Eu estou só orientando ele, estimulando ele para ele fazer prece. Então, a diferença entre julgar e cutucar está nesse contexto. Então, porque no cutucar você não julga, você não faz julgamento da pessoa. A pessoa te passa um contexto, e em cima daquele contexto você vai tentar explicar para ela a situação e o que ela pode fazer, o que ela está fazendo ou não, né? Mas você não está julgando ela, dizendo você está errada e você está certa, né? Você não julga ela, né? Você não está fazendo nenhum julgamento, né? A Meimei fala, né, que o ser humano, a justiça humana, ela só julga, mas quem faz a justiça são as leis de Deus, né? Então, a gente tem que já começar a entender isso, que a gente não está aqui por motivo nenhum para ficar julgando alguém. Quando alguém fizer pecar, fizer alguma coisa errada, a gente vai saber que a pessoa fez, né? Alguma coisa errada, não julgar ela, fazer prece para ela para que pare de pecar. Porém, quem vai julgar ela, a justiça toda, são as leis de Deus, né? Então, as leis de Deus que vai fazer esse julgamento. A gente, às vezes, cutucar uma pessoa para estimular para fazer o bem, eu não vejo problema nenhum. Você não, exceto quando você vai cutucar de uma forma errada, daquilo que você não sabe nem o que você está, como se faz aquilo, né? Então aí é uma ignorância total, né, da pessoa se expressar assim. A gente não pode querer ajudar uma pessoa naquilo que a gente não sabe fazer. Eu não sou eletricista, mas sei arrumar uma fiação aqui dentro, né, do apartamento que mora, porque eu não sou eletricista. Fazer uma obra, eu não sou pedreiro, não tenho nenhum conhecimento de engenharia, de construção civil, então não vou saber fazer, então não vou me meter a besta em querer fazer ou querer explicar uma pessoa nesse contexto, né, que eu não vou saber fazer. Então é nesse sentido que a gente não pode tentar estimular no erro. Coisa errada não adianta nada, você não vai conseguir estimular, né,
para querer chamar a atenção dela. Você pode querer chamar a atenção dela naquilo que você tem condições, sem julgamento nenhum, né? Porque tem pessoas também que é cheio de melindre, né? Se você fala alguma coisa, pronto, né? E às vezes ela não entende o que você está falando. Quer ver? Às vezes, quando eu estou fazendo um comentário sobre estupro, uma criança foi estuprada. Então, se eu coloco que mesmo sendo uma criança, ninguém é vítima, né? Alguém fez alguma coisa no passado, né? Então, no caso, aquela criança fez alguma coisa no passado para ser estuprada. Então, quando a gente coloca isso, né, dessa forma, então até as pessoas não entendem, né? Mas eu entendo de uma causa e efeito. Aí eu estou chamando a atenção, estou explicando sobre aquela causa e efeito, né? Porque mesmo sendo criança, não, né, é chato a gente ver aquilo, é cruel, mas tem uma causa e efeito, né? Então tudo que passamos na vida tem uma causa e efeito. Só que a gente tem que procurar ter sempre efeitos bons, porque quanto mais efeitos bons eu tenho, eu vou ter causas boas. Porque a causa, para ter um efeito, eu tenho que ter uma causa. Então, se eu pratico causas boas, causas positivas, meu efeito será bons, meu efeito será positivo. Agora, se eu pratico causas negativas, né, não boas, eu vou ter efeitos negativos, não bons para mim, né? Então eu tenho que sempre ficar ciente nesse contexto, né? Sobre o que eu vou fazer. Então, e para dar orientação, para ficar cutucando as pessoas nesse contexto. Eu não gosto de ficar cutucando ninguém, né? Nos meus comentários eu explico, tem que explicar e pronto. Mas ficar assim, comentário de outras pessoas, que ele está falando, porque é uma colocação dela, né? Mesmo sabendo que seja uma coisa assim tão fora da realidade, eu não posso fazer esse comentário, né, sobre ela. Não posso fazer, eu não gosto de ficar cutucando ninguém. Quando tem assim, uma pessoa coloca ela faz um relato, então o relato já é diferente. Ela quer entender por que ela tem aquele problema, né? Um exemplo. Porque ela tem um problema com o filho que elas não estão bem, porque tem um problema com a mãe, com o pai que não se dá bem, porque aí a gente tem que explicar, existe uma causa, essa causa é de encarnações passadas, então estão junto nessa encarnação, porque tiveram divergência na encarnação passada, estão junto nessa encarnação, para quê? Para que se haja convergência. Porém, até essa convergência chegar, vai ter divergência inconscientemente, né, de externando a divergência do passado, que aí a pessoa não entende porque ninguém se gosta, né? Porque está externando um conflito que teve em relação passada, encarnação passada, que não foi resolvido e está se resolvendo agora, né? Porém, ambos não têm consciência que estão juntos para fazer essa convergência, né? E aí, quando não tem essa convergência, vai em outra encarnação, vai em outra. Aí chega um período que vem como siameses, né? Um grudado no outro, para ver se tem essa convergência, né? Então, as pessoas, elas só gostam de dar valor ou entender melhor quando passa pela dor e não passa pelo amor, né? Porque a dor, seja ela econômica, seja ela de relacionamento, seja ela de doença, a pessoa sente, né? No amor também ela sente, mas ela não se preocupa tanto porque não dói, né? E aí que é o problema, né? Então temos que ficar sempre atento a não fazer julgamento de ninguém, e se precisar cutucar alguém, cutuca. Eu não gosto de ficar cutucando ninguém. Então, como eu coloquei, alguns relatos dos grupos que eu faço parte, eu faço o meu comentário, que eu acho que devo fazer. E quando a pessoa me procura para falar alguma coisa da vida dela, né, fazer prece,
eu tenho que fazer o comentário, explicar para ela a cada situação, que cada caso é um caso, né? Então a gente tem que entender, nesse contexto, as coisas, né, que ocorrem entre a gente. Então, eu queria só trazer essa informação, separar bem entre julgar e cutucar, né? Então, imagino eu que conseguia fazer essa diferença em julgar e cutucar. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar, né? Por mais um papo de domingo. O objetivo foi atingido, né, de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizer a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus.